Mês de agosto é o mês dos pais, é o mês que se comemora o Dia dos Pais. Mas o que significa ser pai? Ser pai é o seguinte: imagine um homem que se relaciona com uma mulher, certo? E ele planta no útero dessa mulher uma sementinha, essa mulher engravida, e dessa gravidez nasceu quem? Nasceu você é filho, certo? Então o que é ser pai? Pai é aquele que plantou a sementinha. Então o que é pai? Pai é origem. Pai remete a quê? Pai remete à origem, certo? E é a esse respeito que eu quero falar com você hoje. Eu quero trabalhar um texto do livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 5, que é muito interessante, que trata justamente dessa questão da origem. Ele é um texto muito profundo, que ele remete a essa questão da origem, certo? Quero que você preste muita atenção, porque você vai entender que você é muito além daquilo que você imagina. Você não é apenas aquilo que você faz, certo? Não é aquilo que você faz que define quem você é. É algo que vai muito além. O texto diz assim, Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é a palavrinha que está no início dele, a palavra antes, certo? Antes. Eu quero que você imagine o seguinte: imagine a sua vida hoje, imagine todas as áreas da tua vida, espiritual, emocional, profissional, financeira, família, filhos, pais, tudo. Imagine todas essas áreas da tua vida hoje, como é que está hoje, mas ok, fique com esse hoje em mente, é o presente, é o que você vive hoje. Mas e antes disso? Como é que era antes? Como é que é o seu antes? De repente o seu antes pode ser um antes negativo, você passou por o seu passado, vamos dizer assim, porque esse antes remete ao passado. Digamos que possa ter sido algo negativo, algo ruim, algo que você não goste nem apenas de se lembrar. Ou de repente pode ter sido positivo, certo? O antes pode ter sido muito bom, pode ter sido muito prazeroso, pode ter sido muito vitorioso. Mas o fato é que você não pode, mesmo que possa ser positivo ou negativo, você não pode ficar preso lá atrás. Mas esse antes existe, correto? Esse antes existe, seja ele negativo, seja ele positivo. Isso já aconteceu, isso existiu, certo? Mas o que o texto está nos dizendo que é interessante o seguinte: antes que eu te formaste no ventre materno. Ou seja, antes que eu te formaste no ventre materno, ou seja, antes de você existir nesse plano aqui, existe algo anterior a isso, certo? Então, o antes que você vive, não importa se ele é positivo ou negativo, o texto está dizendo o seguinte, que existe uma experiência que é anterior ao antes que você viveu aqui. E é isso que é muito poderoso, é isso que eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, que nós vamos descortinar o que é isso, que antes é esse que o texto está falando aqui. Mas o texto segue dizendo o seguinte, olha só, eu vou ler de novo do início. Antes que eu te formaste no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações, certo? Olha, suponhamos que o teu antes, vamos colocar esse antes lá no tempo da sua gestação. Suponhamos que o teu antes seja aquele antes assim de conto de fadas, certo? De repente a sua gestação foi aquela gestação de conto de fadas. O seu pai, certo? Na época jovem, conheceu a sua mãe, uma jovem também, e eles se apaixonaram e depois se casaram e planejaram aquele filho de uma forma muito cuidadosa e conseguiram ali fazer todos os preparativos para que o filho viesse, e de repente veio você. Foi aquele filho amado, aquele filho esperado. Ok, beleza. Agora suponhamos que não tenha sido bem assim. Suponhamos que não tenha havido preparação nenhuma. Suponhamos que você possa ter sido fruto de um abuso sexual. Suponhamos que você possa ter sido fruto de uma camisinha furada. Suponhamos que não tenha tido planejamento nenhum e de repente você veio. E de repente os pais, o relacionamento com os pais não foi aquela coisa tão prazerosa assim, não foi uma experiência boa, foi uma experiência negativa. E de repente tanto a experiência positiva quanto a experiência negativa pode ter marcado a tua vida, mas o texto está dizendo o seguinte:
Mesmo que você imagine que você veio aqui nesse mundo como obra do acaso, como não foi nada planejado. O texto está dizendo o seguinte: antes que eu te formasse, Deus está falando com Jeremias, antes que eu te formasse. Então, quem foi que formou Jeremias no ventre da mãe dele? O próprio Deus. Então, a primeira coisa que eu entendo aqui é que você não é obra do acaso. Você foi planejado por Deus, foi Ele que te formou no ventre materno, certo? Então coloque isso na tua mente, você não é obra do acaso, você não é qualquer um, certo? Antes que eu te formasse, foi o próprio Deus que te formou. Ok, mas guarde isso aqui, tem algo poderoso aqui também, mas eu quero seguir um pouquinho e depois voltar nesse início. Diz assim, eu te conheci, beleza, ok. E antes que você saísse da madre, ou seja, antes que a tua mãe desse a luz a você, eu te consagrei. O consagrar significa separar. O consagrar significa consagrar é tornar santo, tornar separado, certo? O consagrar também, ele traz o sentido do seguinte: fulano foi consagrado para uma determinada função. Fulano foi consagrado como pastor, ou de repente trazendo para o mundo secular, fulano, a pessoa ele estudou em uma determinada faculdade e ele ali recebeu o diploma de bacharel em direito, então ele recebeu aquele título ali, certo? Ou seja, só que o texto está dizendo o seguinte, que existe algo antes do título, existe algo antes da consagração, existe algo que vai antes disso. Então o texto segue também dizendo o seguinte: antes, eu vou reler porque o texto como um todo ele é muito profundo. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Te consagrei e te constituí profeta. Ou seja, te dei um título e te dei uma função. Só que antes disso, eu te conheci primeiro. Antes disso, eu sabia quem você era. Antes de você nascer, eu já sabia quem você era. Antes de você nascer, eu já tinha planos a seu respeito. Antes de você nascer, eu já tinha uma função para você. Isso significa que o conhecer a você veio antes daquilo que você é e veio antes daquilo que você faz. O conhecer a você, Deus te conhece muito antes dos títulos que você tem hoje, Deus te conhece muito antes das posses que você tem hoje, Deus te conhece muito antes de você saber o chamado que você tem hoje. Então, a primeira coisa que acontece é o seguinte: Deus te conhece, ok? Amém? Guarda isso no teu coração, que eu quero ir um pouquinho à frente para a gente aprofundar nisso aqui, para você entender a origem, ok? Agora, o mais interessante aqui é você entender o seguinte: a origem. Eu te disse o seguinte: o que é ser pai? Ser pai é ser origem, certo? Se você é filho, e tem que ser, não tem como ser diferente disso, você é fruto da semente que o pai plantou no útero da mãe. Então o pai é a origem. Mas aqui no início diz assim: antes que eu te formaste no ventre materno, eu te conheci. Isso é muito poderoso. Porque veja bem, se antes que eu e você fomos formados no ventre materno, então, ou seja, antes desse plano que a gente vive aqui, antes desse mundo físico que a gente vive aqui, quando ele está dizendo antes que eu te formasse no ventre materno, ou seja, você nem existia nesse plano aqui. Ele está dizendo o seguinte: antes que isso acontecesse, eu te conheci. Então isso está falando de um plano que é anterior a esse plano físico. A origem que está sendo colocada aqui é anterior a essa vida que nós vivemos nessa terra. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. O que é esse conheci? Quando você vai na origem da palavra, o conhecer é saber quem é. O conhecer é ter relacionamento. O conhecer sabe, é você ter um relacionamento de amizade com uma pessoa no sentido de saber quem ela é, de conhecer a vida, de conhecer o caráter, de conhecer o coração. Então o que Deus está dizendo com o profeta Jeremias? Ele está dizendo para você também aqui: antes que você viesse a este mundo, eu já tinha relacionamento com você. Não estou entendendo nada. Veja bem, quando a gente vai lá no início em Gênesis e observa como é que foi que Deus formou o homem. Deus formou com as suas próprias mãos um boneco de barro, ele sopra nas narinas desse boneco e esse sopro fez com que o homem se tornasse alma vivente. Então, o que deu vida ao homem saiu de dentro do próprio Deus.
correto? Ou seja, o homem, ele carrega dentro de si uma essência divina, a essência do ser humano, é a essência divina, a essência da vida do ser humano, é a essência divina que habita dentro dele, correto? Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Ou seja, se for falar de um relacionamento muito anterior à vida que você vive nessa terra. Então, a sua origem é onde? A sua origem, ela está linkada ao próprio Deus. Por isso que existe dentro de você, existe dentro do ser humano um anseio pela presença de Deus. Existe um anseio de conhecer mais de Deus, de saber quem é Deus. Por quê? Porque isso te remete à origem a qual você surgiu. Você veio do próprio Deus, você carrega em si a essência do próprio Deus. Por isso que há esse desejo de voltar para a presença dele. Então o que Deus é seu? É seu Pai. Deus é seu Pai. Então você carrega a essência, você quer estar na presença dele. Então o que você é, não é o que você faz, não é os bens que você tem, não é o título que você carrega, não. O que você é está linkado à sua origem. Eu, antes de te formar no ventre da tua mãe, antes de te colocar nesse mundo, eu te conheci. Eu sabia quem você era. Eu já tinha planos a seu respeito. Ok? Então você é filho de Deus, ele é seu pai, e através da obra de Jesus você é relinkado, você tem de novo a sua ligação com Deus e você usufrui dessa paternidade. Então levante essa cabeça, porque você não é qualquer pessoa, levante essa cabeça porque você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você carrega dentro do seu ser a origem. Ou seja, dentro de você, a origem do próprio Deus está dentro de você, a essência do próprio Deus está dentro de você. É isso que você é. Não é o que você tem, não é os seus títulos, não é o que você faz, mas você é filho de Deus. Ok? É isso que Deus falou com Jeremias. Isso antecede ao que você faz, isso antecede às atividades que você exerce. A sua origem está no próprio Deus. Você é filho dele e se alegre com isso. Ok? Que essa palavra venha abençoar a tua vida. E se abençoa, por favor, compartilhe essa palavra. Também seja um agente de bênção na vida daqueles que precisam e compartilhe essa palavra para que abençoe outras pessoas também. Shalom e uma semana abençoada.